Graça e paz, irmãos, mais uma vez estamos juntos para podermos alimentar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia nós queremos louvá-lo pelo seu grandioso amor, pela tua bondade, e nós já iniciaremos lendo aqui da nossa lição 5, a falsa doutrina na igreja. Nós vamos ler primeira carta de Timóteo, capítulo 4, do versículos 1 a 16. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia, dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo ela é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Pai, nós te louvamos pela essa palavra, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus fiel que cuida de cada um de nós. E neste momento, Espírito Santo, nós te pedimos que venha nos ajudar a falar de acordo com teu querer, para que nós possamos aprender de ti como nós devemos nos portar nestes últimos dias em que estamos vivendo, para que nós possamos acautelar de todos os males que ainda hão de vir. Em nome de Jesus nós pedimos a tua ajuda. Amém. Nesse texto básico, Paulo faz advertências a Timóteo acerca do perigo das falsas doutrinas, do caráter dessas falsas doutrinas e da obra que ele, como ministro, deveria exercer, num contexto de danosa influência dos falsos mestres. Se naquela época o apóstolo Paulo já estava falando para Timóteo acautelar sobre esses, imagina agora nesses últimos tempos. Nós estamos vivendo dias difíceis e trabalhosos e por isso faz-se necessário que nós possamos identificar todo tipo de falso ensino, todo tipo de falso mestre. Mas como são esses falsos mestres? Como nós podemos identificar? O que eles fazem? Primeiro, nós devemos entender que eles não aceitam o ensino da palavra de Deus. O ensino bíblico para eles não aceitam, eles deturpam de todas as formas e eles também são soberbos, não aceitam que ninguém ensine a eles. E assim nós vemos que o apóstolo Paulo, tanto ele, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia faz advertência de alguns, a Bíblia nos adverte
sobre aqueles que deixarão a boa doutrina. A advertência, alguns deixarão a boa doutrina. E a apostasia, quando nós vemos falando na palavra de Deus, ela fala, a palavra apostasia ela significa o abandono premeditado e consciente da fé cristã. Isso é apostatar-se da fé. E assim o apóstolo Paulo, ele fala que muitos deixarão a boa doutrina, não aceitam. E eles são o quê? São esses que vão estar disseminando, espalhando falsas doutrinas, porque eles não aceitam a doutrina da palavra de Deus. Sabemos também que a falsa doutrina, ela é engano de Satanás. Satanás, ele tem o maior interesse de enganar aqueles, se possível for, a palavra de Deus nos diz que se possível for, ele engana até os escolhidos. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos, sempre alertas, observando a palavra de Deus. Tudo aquilo que é falso, nós devemos recusar. A falsa doutrina também, ela inclui o legalismo, regras humanas. E assim nós vemos que essas regras humanas, esse falso legalismo, regras humanas são coisas impostas pelos homens para que as pessoas, aqueles que querem aceitar a Cristo, aqueles que querem servir ao Senhor Jesus Cristo, se encontram em dificuldade. E o servir a Cristo, ao obedecer a Cristo, andar no caminho de Cristo, não existe dificuldades, porque os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo não são pesados. Ele diz que nós devemos aprender dele, nós devemos aprender do Senhor Jesus, e ele mesmo diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve, então não há peso em servir a Cristo. O que a falsa doutrina inclui nesse legalismo e regras humanas eram casamentos proibidos e alimento, questão de alimentar, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Nós lemos aqui que o alimento que nós comemos deve ser levado ao alimentarmos com ações de graças. Se nós agradecemos ao Senhor pelos nossos alimentos que nós nos alimentamos, é ação de graça e isso para nós é revertido em bênçãos. Então, quando nós vemos aqui essas proibições, eles fazem isso para que as pessoas se afastem de Deus e pensem, Deus é tão difícil servir a Cristo, servir a Jesus, a obedecer à doutrina de Deus. E a falsa doutrina, ela nega que Deus é o Criador de todas as coisas. E nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Criar céus e terra só foi possível ao único Deus Criador. Ele é o Criador. Se alguém vier falar para você de alguma doutrina que diz que Deus não é o Criador, você pode fugir dela, porque são falsas doutrinas que estão sendo disseminadas no meio para que todos aqueles que possam crer no Senhor Jesus Cristo venham a desconfiar. Deus viu tudo que ele havia feito e que tudo era bom. Ora, se tudo ele fez, então nós lemos aqui, Jesus, ele fala sobre essas coisas. Deus criou tudo e ele fez tudo de uma forma boa. E nós temos todos os alimentos limpos hoje para nós nos alimentarmos. E aqui nós paramos um pouquinho e lembramos lá do apóstolo Pedro, quando ele teve a visão daquele vaso que descia do céu como um lençol amarrado com todas as espécies de animais, de comidas, de todos ali, animais limpos e imundos. E aí falava para ele, levanta, come, mata e come. E ele diz, nunca poderei comer aquilo que é imundo. E o Senhor diz, não considere imundo aquilo que Deus santificou. Então, nessa regra de legalismo, tudo aquilo que é levado a Deus com aqui na falsa doutrina, como eles fazem essas regras humanas, o legalismo, ele faz uma separação da palavra, ele faz uma coisa que coloca dificuldade para as pessoas entenderem aquilo que Deus já falou. O alimento é para o corpo e nós precisamos saber disso. Todos os alimentos são limpos
e nós precisamos nos alimentar de tudo aquilo que Deus nos dá com ações de graça. A falsa doutrina também, ela nega que Deus é o Criador de todas as coisas e também como nós podemos fazer, como lidar com essas heresias. Como nós vamos lidar com essas heresias? Fugindo de todas as formas de falsidade na palavra do Senhor. Nós vamos fazer o quê? Trabalhar de tal forma para expor essas palavras aos irmãos. Nós sempre falamos, sempre estamos lendo a palavra e meditando na palavra, ensinando como a palavra nos diz. Expondo, ensinar, expor, nós estarmos buscando uma forma para entender a palavra do Senhor, para não cairmos no erro. Expor essas coisas aos irmãos, para que nós não venhamos a cair no erro. É necessário que nós nos tornemos sempre fiéis a Cristo, tendo a palavra de Deus em nosso coração. Sendo um bom ministro de Cristo, um ministro de Cristo para estar ministrando a palavra com fidelidade, ensinando com uma boa consciência. Isso é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos sempre ser assim. Todos nós, ser um bom ministro, ensinar a palavra da maneira que ela deve ser dada, assim para que nós possamos aprender. Precisamos estar alimentando com as palavras da fé, precisamos estar alimentando com a palavra do Senhor Deus, a boa doutrina que nós já falamos. Precisamos estar sempre cheios da verdade e pedindo que o Espírito Santo nos ajude a ser bons ministros. Fazendo isso, amados, nós estaremos seguindo para sermos os bons servos do Senhor Jesus Cristo. Estaremos praticando a piedade, praticar a piedade. Sermos o bom ministro, praticar a piedade. E nós precisamos, muitos estão preocupados hoje no exercício físico, exercitar ao exercício físico para ter uma boa performance, mas nós precisamos exercitar a ser exemplos, a ser seguido da piedade, porque Timóteo também, ele foi esse exemplo. Como que ele foi esse exemplo? Por que ele foi esse exemplo? Foi um exemplo para todos os fiéis, através do seu falar. Ele falava de acordo com a palavra de Deus, embora sendo um jovem pastor, um jovem líder na cidade de Éfeso, numa igreja onde havia muitas dificuldades, onde havia muitas pessoas difíceis e trabalhosas, ele foi fiel no falar. Ele trazia a palavra de Deus da forma que ela deveria ser falada. A conduta, o caráter, a idoneidade de Timóteo foi excelente. Ele mostrou a conduta, embora sendo jovem, o apóstolo Paulo disse, não despreze a sua mocidade, não deixe que ninguém te despreze. Que ninguém te despreze por ser jovem e você vai fazer a obra, precisa fazer a obra de um bom evangelista. A conduta no amor. Timóteo era um pastor amoroso. Ele amava, ele tinha uma forma amável de lidar com as pessoas, até mesmo para chamar a atenção daqueles que estavam fazendo as coisas erradas. Ele falava com amor, era sério, seguro naquilo em que ele estava falando, mas ele corrigia com amor, não com rispidez, não com estupidez, mas ele estava ali chamando a atenção e ensinando em amor. Ele também foi um exemplo na fé. Na fé, e o apóstolo ele sempre menciona essa questão da fé, a conduta dele no amor. O amor tem que ser o distintivo do cristão. Nós temos que ter esse distintivo, o amor nas nossas vidas. Nós devemos ser irrepreensíveis na nossa conduta, no nosso caráter. E assim fazendo, nós vamos estar fazendo de uma boa forma que as pessoas irão ver na conduta, no amor, na fé, na pureza, na pureza. Lá na cidade de Éfeso, onde era uma cidade cheia de idolatria, aonde tinha uma impureza muito grande, a imoralidade era demais, ele ali se manteve puro. O seu relacionamento com as mulheres da igreja,
As senhoras de idade ele considerava como a sua avó, sua mãe, as jovens eram como se fossem as suas irmãs. Então, em nenhum momento ele trouxe nada que viesse a trazer a um ato de impureza ao seu pensamento, porque ele havia aprendido, ele ensinou, ele viveu o que ele aprendeu. Então, pensando bem aqui, amados, nós podemos ver aqui, nós temos que ter um falar digno. Eu quero manter aqui uma palavra aqui, que nós possamos sempre falar aquilo que é digno, as nossas palavras. Salmo 19 diz que as palavras da minha boca sejam agradáveis. As suas palavras sejam agradáveis, a sua conduta, como você se porta dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer ambiente, na sua rua, com os seus vizinhos. Qual é a nossa forma de conduta? Isso é caráter. O amor tem que ser o nosso distintivo, como eu falei. E assim nós vamos trabalhando, vamos fazendo essa questão da fé. Na fé, como nós nos relacionamos com Deus? Como as pessoas te têm visto? Como as pessoas têm visto? Você é um líder espiritual, você é um irmão que manifesta a espiritualidade, você tem estado orando. A sua fé, ela é fingida ou ela é genuína? Como é a nossa fé? E na pureza mantermos puro, sermos santos, separados. E ali, aqui nós vemos que ele ensinou aquilo tudo que ele aprendeu. Porque desde criança ele aprendeu as escrituras através da sua mãe, da sua avó, e agora teve a confirmação do seu ministério através da imposição das mãos do presbitério da igreja naquela época, e ele foi um dos discípulos de Paulo, que aprendeu justamente aquilo que o apóstolo Paulo queria que ele aprendesse. E aí nós vemos que precisamos sempre estar preparados. Como diz o versículo aí, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É 1 Timóteo 4:1. Nós vemos que esses últimos tempos nós já estamos nele. Alguns apostatarão. Eles estão distanciando, estão se contaminando, estão se contrabandeando, abandonando a fé por obedecer a espíritos enganadores. Quantos espíritos enganadores têm surgido? Quantos espíritos enganadores têm levado multidões de pessoas para o abismo por causa que são ensinos de demônios? Eles são criados por eles. Não é que está falando sobre demônios. Esse ensino de demônios não é que fala sobre os demônios, mas são ensinos criados por Satanás e por todos os seus demônios para fazer com que as pessoas sejam enganadas. Que sejam enganadas para poder não crer na palavra do Senhor. Então, amados, essa é a nossa palavra de hoje. Cuidado. Mantenha firme. Mantenha lendo a palavra de Deus, a leitura pública, a exposição da Escritura. Nós precisamos fazer isso. E era o que o apóstolo Timóteo, ele fazia. Ele fazia isso. Ele lia as Escrituras. E ali ele falava, ele exortava as pessoas, ensinando de acordo com a doutrina bíblica, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje, o que eu deixo para você é o desafio, nessa semana, de que você possa tirar um tempo, fazer uma leitura pública para você mesmo, leia em voz alta a palavra de Deus, as Escrituras, e ali você mesmo vá a meditar nessa palavra e você possa procurar que essa palavra que você vai estar lendo, ela vai trazer uma exortação nesse ensino para você. E você vai seguir. Procura seguir a palavra. Procura seguir essa exortação da palavra do Senhor para você. E nós só temos o que? A ganhar. Só temos a lucrar. Muitos virão
para pedir-nos conselhos. E quais são os tipos de conselhos que nós vamos dar se nós não conhecermos a palavra de Deus? E assim eu quero terminar deixando com vocês a paz do Senhor Jesus Cristo, que nesse dia você tenha um dia de vitória e que você seja ricamente abençoado. Ore pelo nosso país, ore pelas nações, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele tem prometido vitória para todos nós. Que Deus os abençoe no precioso nome de Jesus Cristo.